Uma das maiores dificuldades do ser humano é a capacidade de autocrítica, o senso de autocrítica. Ou seja, o ser humano ele tem uma dificuldade enorme de perceber quando está indo pelo caminho errado, quando está fazendo algo errado ou falando alguma besteira, e principalmente de ter a vontade, de ter a iniciativa de analisar seus próprios erros, de reconhecer que está errado e ter uma atitude de mudar de pensamento, mudar de atitude para melhor ser uma pessoa melhor. E quando a pessoa tem um encontro com Jesus e permite que o Espírito Santo mude sua vida, uma das principais mudanças na pessoa é que ela deixa de ser aquela pessoa egoísta, egocêntrica, ou então o grau de egocentrismo, egoísmo diminui muito, porque a pessoa passa a pensar mais no outro, a pessoa é mais altruísta e a pessoa tem mais facilidade para reconhecer o seu erro, para reconhecer o seu pecado, até porque o arrependimento dos pecados é a primeira grande atitude que uma pessoa tem que tomar para poder se converter, para poder se tornar um servo de Deus. E a própria Bíblia tem muitos textos que nos incentivam a deixarmos de pensar em nós mesmos, a anularmos nosso próprio eu e permitir que Jesus nasça a cada dia em nossos corações por meio da atuação do Espírito Santo. E o texto que eu gostaria de deixar, texto-chave desta meditação, está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparte o seu coração do Senhor. Aqui não diz somente de nós acreditarmos em seres humanos e deixarmos Deus de lado, mas fala também de nós colocarmos excessivamente a confiança em nós mesmos, acharmos que nós somos autossuficientes, que nós temos condições de fazer algo. Aquela velha história do eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe o que está fazendo. Para você fazer alguma coisa, você precisa ter humildade, você precisa ter consciência de que você não sabe tudo, você tem muito que aprender ainda. Por mais que você saiba, por mais conhecimento que você tenha, você ainda tem muito que aprender. E você nunca será uma pessoa perfeita. A não ser quando Jesus voltar e transformar nossos corpos, tudo aí seremos perfeitos. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nós sempre teremos algo para aprender, nós sempre teremos algo a acrescentar. Então devemos ser humildes e reconhecer que precisamos de Deus, precisamos da orientação de Deus para tudo em nossas vidas. Sem Deus, não adianta nós queremos achar que nós somos alguma coisa, porque sem Deus não somos absolutamente nada. E outros textos nos levam a refletir sobre isso. Um deles é o Salmo 40, versículo 4, que diz assim na versão Almeida Corrigida e Revisada Fiel: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Ou como diz na Bíblia na linguagem de hoje: Feliz aquele que põe a sua confiança no Deus eterno, que não vai atrás de ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. E muitas vezes nós mesmos, nosso próprio ego se torna um Deus, se torna uma divindade. Nós cultuamos demais a nós mesmos, nós confiamos demais na nossa própria capacidade, no nosso próprio intelecto. Nós achamos que não precisamos de ninguém, quando na verdade nós precisamos sim. Precisamos primeiramente de Deus e em segundo lugar de outras pessoas, porque Deus sempre colocará pessoas no nosso caminho para nos ajudar em alguma coisa, desde que seja para fazer o bem. E vejamos também aqui o que o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 8 a 12. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É por isso que eu fico muito preocupado quando as pessoas começam, inclusive no meio cristão, as pessoas começam a falar demais de conquista, vitória, poder, exaltar demais o ser humano e deixar Deus de lado. É claro que devemos
devemos ser otimistas, devemos ter assim aquela disposição, aquele ânimo, aquele gás para fazer as coisas, mas tudo isso o próprio Espírito Santo de Deus é que tem que fazer isso em nós, dar-nos disposição, dar-nos vigor, dar-nos entusiasmo, mas tudo sem nos envaidecermos, sem nos ensoberbecermos, sem confiarmos demais em nós mesmos. Não podemos ser arrogantes, não podemos ser prepotentes, achando que temos condições de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Sem Deus não adianta, sem Deus nós não somos nada, nem podemos fazer nada. E se nós nos exaltamos demais, nós acabaremos quebrando a cara. Devemos ser humildes e reconhecer que não sabemos de tudo, nós sem Deus não somos nada, nós somos dependentes de Deus para tudo. E reconhecendo essa dependência de Deus, tudo ocorrerá como tem que ocorrer, da maneira certa, sempre, sem que façamos nem falemos nada contrário ao plano que Deus preparou para nós. No Evangelho na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, a Bíblia também diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E também nós devemos ser moderados em tudo aquilo que fazemos. O caso do fruto do Espírito, da moderação, da temperança, do domínio próprio. Devemos saber o que nós falamos, devemos saber como proceder, devemos ter equilíbrio para tudo, devemos refrear nossa língua, devemos olhar onde pisamos, olhar onde tocamos, prestar atenção nas músicas que ouvimos para ver se elas glorificam a Deus ou não. Enfim, tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, todo o nosso agir, nosso pensar, todos os lugares por onde andarmos, as pessoas com as quais nos relacionamos, tudo tem que estar de acordo com o que Deus quer para nossas vidas, porque não adianta nós acharmos que somos independentes, que somos autossuficientes, porque infelizmente acabaremos nos dando muito mal, as consequências serão terríveis. Por isso devemos constantemente olhar para nós mesmos, no sentido de não confiar na nossa própria capacidade, mas se devemos ser algo errado em nós, em nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, pedir perdão a Deus se estivermos errado, porque pedir perdão é difícil, mas é um ato de coragem, um ato de ousadia que derrota o inimigo, derrota as forças do inferno e faz com que o Espírito Santo haja em nós e por meio de nós, cada vez que nós deixamos o nosso próprio ego de lado e olhamos para Jesus, olhamos para os céus. E finalmente a mensagem da carta de Tiago, capítulo 4, versículos 5 a 10, que diz assim: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converte-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aqui uma explicação importante desse trecho aqui diz: alimpai, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, se nosso ânimo nos coloca em divisão, se nós temos alguma dúvida, se nós temos esse conflito entre o nosso próprio ego e Deus, nós sempre devemos olhar para Deus. Se algo dentro de nós nos leva a pensar mal de alguém, nos leva a cometer alguma atitude que nos coloca em dúvida, que se não sabemos se é de Deus ou não, na dúvida devemos escolher sempre a vontade de Deus. Ou seja, se você tem dúvidas sobre se alguma prática, se alguma palavra, se alguma coisa que a maioria faça, assim, todo mundo faz, mas se você tem dúvida se aquilo é pecado ou não, não faça. O certo é não fazer, a fazer assim, com dúvida, porque quando ocorre a dúvida, ocorre o pecado. Uma das principais armadilhas em nosso meio, nosso ser, é a dúvida. Então, quando a dúvida aparecer, devemos abster-nos daquilo que nos traz dúvida e buscar somente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aqui
quando fala de sentir nossas misérias, lamentar e chorar, isso aqui não é um incentivo à depressão. Você não tem que ficar isolado de todo mundo, você não tem que ficar deprimido, cabrunhado, reclamando de tudo, desejando a morte, nada disso. Isso aqui é um incentivo para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós tiremos de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, reconheçamos que nós erramos, que nós pensamos coisas erradas, que nós fazemos coisas erradas, colocando diante de Deus. Se nós sentimos vergonha de desabafar com alguém, é importante desabafar com outras pessoas, mas se nós sentimos vergonha, medo de desabafar com outras pessoas, com medo de julgamento, devemos apresentar diante de Deus, porque Deus não quer nos julgar, Deus quer justamente nos ouvir nosso pranto, ouvir nossa tristeza e confortar o nosso coração. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador. O Espírito Santo nos consola, ele nos conforta e ele nos revigora também. Ele nos tira desse estado de tristeza, ele nos levanta, ele nos anima. E então, quando nós nos choramos diante de Deus, quando nós nos prostramos diante de Deus, é para que Ele nos anime. Ou seja, o ânimo, a alegria não deve vir de nós, não deve vir do mundo, mas deve vir de Deus. Quando a alegria vem de Deus, a alegria é verdadeira, ela é espontânea, ela realmente nos traz algo que não é efêmero, que não é passageiro, mas algo que é eterno. Então pense muito bem em todas as palavras. Se esse vídeo de uma certa forma impactou sua vida, se ele despertou algo novo no seu coração, curta esse vídeo, compartilhe, são os favoritos, inscreva-se no meu canal. Deus abençoe. Lembre-se de sempre colocar sua vida diante de Deus. Não permita que o seu ego o escravize, mas deposite toda a sua vida, todo o seu ser nas mãos de Deus, porque somente Ele, por ser eterno e por conhecer desde que nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Então, que Deus abençoe, fique com Deus e até depende, se Deus quiser.